E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. Vídeo para falar de polêmica. É isso mesmo. Mauro César, mais uma vez, fazendo polêmica no Twitter dele, postando aí sobre um lance do jogo do Fortaleza contra o CRB na Copa do Brasil. E antes da gente começar a falar sobre isso, eu já convido você a deixar o like aqui embaixo, beleza? E além de deixar o like, você pode também se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e também conhecer o nosso programa de membros, que é a forma que você pode patrocinar aqui o nosso canal. A partir de R$ 2,99, você já pode se tornar o nosso membro e participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Lá tem notícia, tem resenha, a gente resenha bastante lá, então é bem massa, vale muito a pena você participar, beleza? Então vamos começar a falar sobre isso, vamos partir pro vídeo, começar a resenhar sobre esse assunto que até é bem chato, mas não é nenhuma novidade que o Mauro César tá se metendo em coisas que ele não devia, né? Então vamos lá para mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. Eu tô aqui com essa bancada linda, o Diego Rimé, o nosso indiano preferido. E aí, o que vocês têm a dizer? Primeiro, não é live, mas as considerações iniciais de vocês pra gente começar a falar sobre esse assunto, que é um assunto chato, um assunto até injusto, né? O cara chegar militando sobre uma situação que não cabia é meio chato, né? Mas, e aí, como é que tu tá, Diego? Como é que tu tá, Ed Moser? Começando por ti, Ed. Eu tô muito feliz, a gente venceu um jogo importantíssimo, uma virada maravilhosa. Tô muito feliz com esse resultado. Não é qualquer time que consegue virar em um tempo pra cima do CRB quando eles estão fechados. Então, tô muito satisfeito com a vitória e insatisfeito com esse senhor que devia se importar com o time dele, né? Com o Mingau. Passo a bola para o Diego. É isso aí. E aí, Diego, como é que tu tá, cara? Fala, Gui. Fala, Ed. Rapaz, tá meio na mesma vibe do Ed. Felizaço com a vitória, né? Porque, cara, lembrando, é o que eu tô dizendo. CRB, a gente esperava um jogo mais fácil. É Copa. Copa é isso. Copa é essa dificuldade mesmo. O que importa é que a gente passe e garanta a grana. E também, eu não vou usar, eu ia usar uma palavra chula, mas não vou usar. Tô um pouco chateado com o senhor Mauro César, que já vem demonstrando, não é de hoje. Aquela raiva que é dele, é peculiar. Ele fala com raiva. Com a eloquência tão grande. Tão grande. A menos que se trate do time que a gente sabe, que é o time de coração dele, né? Então, assim, não é novidade. Aí não é novidade. Não é novidade isso aí. Esse tipo de declaração dele, há poucos dias, acredito que seja assim, há poucos dias, deu uma declaração sobre o Vojvoda, que não viu nada demais no Vojvoda, que o Vojvoda contra o São Paulo jogou assim, ou contra o Corinthians, perdão, jogou assim, jogou assado, jogou de uma maneira que ele não viu nada demais. E assim esse é o Mauro César, é aquela pessoa que se alimenta desse tipo de pequenas polêmicas, né? E é ele, mas a gente precisa comentar porque agora ele pisou no nosso calo e a gente vai falar sobre isso. Ninguém pode responder esse tweet dele. Já que ele não deixa a gente responder no Twitter, a nossa resposta vai por aqui. E o tweet foi esse aí, galera. Aí, Ed, explica aí como é que foi essa situação. Esse lance se dá no primeiro pênalti do Fortaleza no segundo tempo, né? Porque teve o primeiro, né, que o juiz decidiu não dar, a gente vai falar já sobre ele. Mas esse pênalti foi o que fez o jogo ficar em 1-1, que o Elton Paulista converteu. E ele fala assim, ó, que pênalti foi esse? E cavado por um dos mais conhecidos caicai do país. Só um detalhe, eu como torcedor do Fortaleza, eu, obviamente acompanhei a trajetória do Elton Paulista no Fortaleza inteira, eu não sabia que ele era rotulado como caicai. Nem eu. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu ouvi falar em outro caicai, mas o Wellington Paulista, um dos melhores batedores de pênalti, um cara que tem uma estatística impressionante aqui no Fortaleza. Ele errou o quê? Um pênalti? 2, contando com aquele do Sarrafiore? No Brasileiro do passado? Vamos deixar pra lá, né? Vamos comentar sobre outras coisas. Não, e viu, só pra... Você sabe que o cara quer engajamento? Ele quer... Você sabe como é que você sabe? Vou explicar como é. Quando ele usa as coisas que adjetivam a pessoa e coisas muito abertas. O caicai, o conhecido caicai, conhecido pra quê? Isso pra ele, né? O conhecido caicai, ele não faz ou não discorre posteriormente sobre o lance em si. Isso aí, que pênalti é esse? É aberto, né? Ele joga uma questão aberta, ele adjetiva o cara e não faz a análise que, por exemplo, a comentária de arbitragem fez muito bem e cravou que foi pênalti, de fato, né? Então, é o Mauro César, né? Assim, acompanha quem quer. Foi o que eu disse hoje, tuitei
acompanha esse tipo de gente, quem quer? Pois é, e cara, é complicado, muito complicada essa situação, porque o próprio David sofreu um pênalti, onde ele foi impedido de fazer a passagem dele. Ah, mas se jogou? Cara, foi impedido, foi imprudente o jogador do CRB, e o Mauro César não estava lá para dizer isso. Ele poderia muito bem, se ele queria twittar sobre isso, ele poderia muito bem chegar e falar, olha, no lance do David foi pênalti, um pênalti não marcado. Mas o que ele preferiu fazer? Ele preferiu se utilizar do argumento do Wellington Paulista em relação acerca de um pênalti que ele julgou que não foi, para poder fazer o clickbait dele, para poder fazer ali a promoção dele do que ele julgou ser cai-cai, do que ele julgou não ser pênalti. Mas eu achei desonesto pra caramba, né? Vamos combinar, Mauro César. Pois é, e ele fala de uma maneira tão eloquente que quem não assistiu o lance, quem não viu, pode até achar que ele tá certo, né? Mas vamos ver aqui as imagens. Eu tenho aqui essa primeira imagem. Você pode perceber que o joelho do Gum, ele meio que encaixa ali, ó, entre a panturrilha e a parte posterior da coxa do Wellington Paulista. Sem falar do braço esquerdo do Gum, que aplicam uma certa carga no Wellington Paulista. Nos frames seguintes, você pode perceber que essa alavanca existe. Olha só, perceba a diferença. A perna continua encaixada na do Gum. É impossível correr com isso, cara. Esse terceiro frame deixa bem claro que era impossível do Wellington Paulista virar o corpo, movimento que ele tá tentando fazer, sem pegar essa perna do Gum. O contato existiu. Foi um pênalti, sim. Todo mundo viu isso. A comentarista viu. Não tem nada de absurdo. E eu não tô vendo nem a torcida do CRB reclamando. Talvez alguns emocionados estão pegando corda no que o Mauro César tá falando. Tem um outro ângulo. Esse ângulo de frente você pode perceber, ó. Olha a perna direita do Wellington Paulista. Não tem como ele fazer esse movimento e passar por dentro do Gum. Foi pênalti. Aí é verdade, o Wellington Paulista, quando ele cai, né, ele faz um splash dentro da área. Mas foi pênalti. A verdade é essa. Tá aí. E não tem como discutir. Tem como discutir isso aí, Diego? Não tem. É como tu falou muito bem. Houve um encaixe do joelho dele na parte posterior da perna do Wellington Paulista, como a Gui disse bem também. Isso é o suficiente para tirar o equilíbrio e tirar o curso normal do jogador, né? E fazendo até mesmo um paralelo com o próprio pênalti, que foi pênalti também do David no primeiro tempo, acho que a única diferença que teve aí desse pênalti, que foi pênalti do primeiro que também foi que o Wellington Paulista caiu logo. Se o David tivesse caído logo, o árbitro possivelmente teria marcado o pênalti da mesma forma. Mas a gente vai já discutir melhor o lance do David. Não existe vantagem para pênalti. Se ele caiu antes, se ele caiu depois, o que importa é que houve o toque, houve motivo suficiente para desequilibrar o jogador, né? Então, para mim, foi pênalti. Tu falou bem. Nem a torcida do CRB em si, a gente não vê a torcida reclamando disso. E mais, ele fala, que pênalti foi esse? Aí tinha uma excelente comentarista de arbitragem, que disse que foi pênalti. Teve o árbitro, que viu de imediato que foi pênalti. Teve a equipe do VAR, que viu que foi pênalti. Só ele que não viu e ainda fala que é um absurdo. Mas ele tá resguardado pela dúvida que ele colocou no tweet, né? Que ele também não disse que não foi, né? Ele só também não disse que não foi. Cara, quem joga sabe. Quando você tá dentro da área, essa função de pivô, porque isso que o Wellington Paulista fez, de girar em cima do marcador dele, isso é função de pivô. A gente conhece no futsal isso como um fundamento de pivô, que é girar em cima do fixo, né? No caso do futsal. Todo mundo sabe que um toque desse desloca completamente, desequilibra. Não tem como continuar correndo. Fora da área, não vai ser marcado falta? Dentro da área, é marcado pênalti. Já deveria ter sido pênalti no David, mas ele não marcou. Ele preferiu marcar esse do Wellington Paulista e o Mauro reclamou desse pênalti no Wellington Paulista e ainda justificou chamando o Wellington Paulista de cai-cai num lance onde ele visivelmente é deslocado pela perna que deveria ser a perna de apoio dele. Como é que corre? Não tem como. Não tem como. Passando adiante pro lance do David, que todo mundo viu que foi pênalti. O VAR viu que foi pênalti. A comentarista viu que foi pênalti. Até o presidente do CRB deve ter visto que foi pênalti. Só quem não viu que foi pênalti foi o seu árbitro lá, o seu menino. E aí eu vou colocar a foto para vocês verem. Essa foto quem postou foi o David no seu Instagram. E inclusive vocês não seguem lá, segue lá, pô. Ele é o dono da tropa do DVD. Vou botar para vocês. Tá aí a foto. Percebam
que a perna direita do jogador do CRB tem um contato claro com a perna esquerda do David. Nesse momento, o David tá girando, ele tá virando de posição. É um vetor diferente que ele tá tentando aplicar. Então é normal que o corpo dele já sinta o impacto dessa mudança de direção, o que deixa ele mais propício a cair. Olha o que acontece? Dele. Como? A perna de apoio dele é a esquerda. Exatamente. Então, assim que ele tenta mudar de vetor, existe esse contato, desequilibra ele, e no passo seguinte do David, ele cai. Só que o que é que acontece? Ele foi muito espalhafatoso, né? E foi essa a justificativa que o árbitro usou para anular esse pênalti. Só que não importa. Ele já havia sofrido contato, a infração já havia acontecido, e a maneira que ele cai, se ele cai dando pirueta, se ele cai se está abafando no chão, não interessa. Foi pênalti. E a minha opinião, ela como é que eu posso dizer? Ela é embasada no comentário de um árbitro, que é o Anderson Fernandes. Um abraço para ele, um amigo meu. Ele é um árbitro, se eu não me engano, ele é árbitro da FIFA, apitou Champions League e tal. Não tô brincando. Ele é árbitro oficial de futsal. E ele falou, foi pênalti, não tenho o que discutir. O que o juiz não quis foi dar. Então aí tem esse lance da interpretação, mas para mim ele só foi orgulhoso e quis manter a decisão que ele teve em campo. O que você acha, Diegão? Cara, concordo 100%. E assim, o interessante é que agora com a ausência do público, né? A câmera, quando chega perto para análise do VAR, você ouve o que ele estava falando. E eu me lembro perfeitamente das palavras dele. Ele disse o seguinte: houve o contato e após o contato, ele se jogou. O que é que ele quis dizer? Houve contato. Entendeu? Ele viu, agora, exatamente. Ele viu o contato, ele viu que houve. Mas a raiva dele foi porque ele se jogou. E é interessante que a Fernanda Colombo, né, que é a comentarista de arbitragem, quando indagada sobre se foi ou não pênalti, por que ele manteve a decisão de campo, ela foi muito clara e disse, olha, com outras palavras, não foi exatamente com essas palavras, mas olha, ele já foi para defender a decisão dele. Ele não foi para analisar. Ali ele já achava que ele tinha se jogado, já achava que a decisão dele estava correta, ele foi só mesmo para confirmar o que ele já queria fazer. Então, assim, a diferença, e aí eu volto, né, entre esse pênalti que foi pra gente também do Wellington Paulista, foi só o momento que um e outro caiu. Porque o contato em ambos os casos houve, e nesse caso, nesse primeiro contato que a gente tá vendo, a perna do defensor, quase que entre o joelho e a canela do David ali, se nesse primeiro contato o David é, entre aspas, mala, né, tem um pouquinho mais de maldade, e já cai, não tinha como ele não marcar o pênalti. Né? E por que eu digo isso? É imaginando que ele ia fazer? Não, é pelo que ele mesmo disse quando estava na cabine do VAR. Que o problema foi a queda depois. Ele recebeu o contato e se jogou depois. Aí, como o Edmoza disse, não existe vantagem para pênalti. Exatamente. Pênalti é pênalti. Olha onde é que ele desloca a perna de apoio do David. No joelho. Exatamente. Aí é o seguinte, quando ele dá o segundo passo, esse passo que o árbitro disse que foi o passo que justificou a anulação, né? Ou manter a decisão de campo, ele já está desequilibrado. No caso, ele teria que escolher, continuar lutando por uma jogada onde ele já havia sido prejudicado, onde ele já estava desequilibrado. Basicamente o quê? Uma lei da vantagem. Só que, aí eu deixo a pergunta, tem vantagem em pênalti? Ou é pênalti e acabou? Deixa essa pergunta aí pra vocês, até porque eu não sou oficial de árbitro, né? Eu não sou dessas galera aí que apita. Mas se você aí você deixa sua opinião aqui nos comentários. A gente vai ler. Vamos lá, vamos ver o que é que vocês estão pensando. E vamos passar adiante. E aí fica aquela sensação de falta de critério enquanto CBF. Porque o Romarinho cometeu um pênalti onde ele meteu a perna no pé do jogador, se eu não me engano, foi da Chapecoense, impedindo com que o jogador prosseguisse a jogada. Ou seja, ele estava ali na perna que seria a perna de apoio do jogador da Chapecoense, e aí foi marcado pênalti. Ok, tudo bem. Mas num lance como esse, o juiz não marca, e a justificativa é que o David valorizou a queda. Mas se é pênalti, é pelo contato, não é por queda ou por valorizar a queda. Se ele ficou chateadinho porque o David caiu, desse amarelo pro David e marcasse o pênalti. Mas ele preferiu ser orgulhoso. Isso é muito chato. Vendo que o Mauro César foi com tanta vontade de protestar contra o Wellington Paulista no pênalti que ele inventou, o Caicai do Wellington Paulista.
e num lance como esse, o Mauro César fica caladinho. É muito complicado. E um lance onde o jogador escolhe cair também após um contato leve foi o do Hulk contra o Fortaleza Atlético Mineiro. Ele escolhe cair também após o contato, que todo mundo viu que não foi um contato que era o suficiente para fazer um monstro daquele cair. Ele caiu e assim ficou. Mas contra o Fortaleza, o critério é diferente. Mas vamos passar adiante. O último lance, que vai ser um lance bônus, esse aí é realmente para poder gerar discussão com vocês, é o lance do gol do CRB. Foi impedimento ou não foi impedimento? Nós não tivemos acesso às imagens que o VAR usou lá na cabine. Nós não vimos. O que nós tivemos foi uma imagem que o Globo Esporte fez. E aí a gente não pode usar como oficial. E também a gente não pode dizer que o que o VAR decidir é lei. Lembrando que esse mesmo VAR, né, teve esse problema ridículo contra o Fluminense, onde o Samuel Xavier dava condição para o time do Cerro Porteño inteiro, até o presidente estava legal naquele lance, e mesmo assim o VAR anulou. Contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, teve aquele impedimento do Bergson, que foi prejudicando o Fortaleza e estava errado. O São Paulo, ano passado, sofreu com isso. O VAR não é o dono da verdade. Eu vou colocar a imagem para vocês verem aqui. A imagem é essa. Essa imagem é do Globo Esporte. Vocês podem ver que o frame é o exato momento que a bola sai do pé do jogador do CRB. Você pode olhar lá no meio campo, ó, tá ali o cara chutando a bola. Esse é o exato momento do passe. Aí você olha a linha que o Globo Esporte traçou e fala, pô, o cara tá completamente legal. Ele tá totalmente legal. Olha só a diferença na sombra. Então vamos brincar de VAR. Olha só essa outra imagem. Com essa outra imagem nós estamos traçando aquela linha do VAR. Estamos brincando de VAR. O ponto extremo no jogador do Fortaleza, que é o Tinga, é que é a cintura dele. Ó. Vocês podem perceber que da cintura até o chão, essa linha vermelha fica muito próxima à que o Globo Esporte traçou. No caso do jogador do CRB, o ponto extremo do corpo dele é o ombro. E no ombro foi colocado essa linha mais ou menos ali no meio, né? A gente não quis colocar nenhum canto mais extremo para depois vocês não dizerem que a gente está apelando. E dá para ver nitidamente que essa linha do jogador do CRB está à frente à linha que supostamente seria a do Tinga. O que é que tu acha, Diegão? Tu que deu uma pesquisada sobre o lance. Cara, eu confesso. Primeiro, é um lance muito difícil, né? Vamos também admitir que, principalmente exatamente, principalmente pro bandeirinha que tá ali, é um lance muito complicado, é o que eles chamam de lance ajustado, né? E, cara, é um lance complicado até pro VAR também, né? Porque o VAR, a gente tem que lembrar que a gente tá fazendo uma análise agora depois do jogo, passado algum tempo, né? O VAR tem ali aqueles rápidos minutinhos para resolver, então eu só quero fazer esse destaque. Mas, eu, pra mim, tinha ficado convicto de que, de fato, a condição dele era legal quando acabou o jogo. Porém, revendo, de fato, essas imagens, eu acho que houve um equívoco. Embora ressaltando a dificuldade aí do lance, né? Mas você vê claramente, fazendo ainda mais, traçando, para não pegar, como o Edmoza disse, esse sistema, e traçando um paralelo ali com a parte, acho que da cintura, né, Ed, ali do Tinga, você vê claramente que o ombro dele tá à frente. E lembrando, o ombro é jogado, uma parte do corpo que não é excluído do impedimento. Se fosse a mão, por exemplo, era outra coisa. O ombro não. O ombro você pode participar de uma jogada com o ombro, certo? Então o ombro sim, ele é uma parte do corpo que conta, e assim, revendo dessa forma, me parece sim que ele estava em condição irregular, cara. E aí, Guigui? Você acha que foi legal? Cara, é um lance muito difícil, assim, eu não consigo ter uma opinião formada sobre isso, mas eu acho que tudo que vocês estão dizendo tem muito fundamento e, desculpa, mas é muito difícil confiar 100% nessa linha traçada pelo VAR, depois das experiências que a gente teve, por exemplo, contra o Atlético Paranaense no Brasileirão. Aquela linha não convenceu a muita gente, então eu acho realmente uma situação muito complicada. Acho que o Fortaleza foi prejudicado, sim, pela arbitragem, e o rendimento da partida, como que psicologicamente os jogadores vão encarar o restante da partida, a concentração em relação às jogadas, tudo isso influencia, a arbitragem influencia sim no time. Eu acho que o Fortaleza foi realmente prejudicado nesse jogo, e apesar disso, conseguiu fazer um resultado positivo.
Posso levantar uma estatística para você que tá ouvindo a gente ou então assistindo a gente? Arrocha. Da última vez que o Tinga deu condição para um jogador fazer um gol no Fortaleza no jogo da Copa do Brasil, a gente passou de fase. Que foi no jogo de 1-1 contra o rival, aquele gol do Kleber, que inclusive eu achei que ele estava impedido, mas depois eu pude rever que o pé do Tinga dava condição. O Tinga deu condição, Kleber guardou, a gente passou de fase. Será que a história vai se repetir? Não sei. Mas e você? O que é que você acha? Eu não tinha dito até agora, mas eu acho que a posição era legal. Eu vou ser muito justo. É uma coisa milimétrica. Pode ser que essa minha linha tá errada. Pode ser que ela tinha que esticar um pouco mais ali no pé do Tinga. Eu acho que foi um gol legal. E se foi um gol ilegal, não dá pra culpar quem traçou essa linha, não. Porque eu tô achando que foi muito ajustado. Tem só que passar a bola adiante. O erro aí foi do zagueiro que deixou o cara passar sozinho, ficar cara a cara com o Boeck. O que é que você achou? Diz aí no comentário. Você achou que tava impedido? Você achou que tava legal? Diz aí. Se assistiu até agora, deixa o like. Deixa o like, compartilha com os amigos, que é pra gente poder gerar essa discussão. Domingo que vem tem Clássico Rei. A gente já entrar no clima, ligado com tudo. Passa adiante. E você, torcedor, o que você achou? Você concorda com o Ed? Concorda com o Diego? Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, como o Ed Mosé acabou de falar. E aproveita e deixa teu like se tu não tiver deixado ainda. Apoia o nosso trabalho aqui através do membro, através do superchat quando a gente estiver em live. Deixa o like aqui embaixo. E é isso aí. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E até a próxima. Até a live aqui no Expresso Tricolor. Tamo junto.